E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece esse canal, é aqui que você aprende absolutamente tudo que você vai precisar, não só para tocar violino, mas sim para dominar esse instrumento, porque você já deve estar vendo aí que não é um instrumento fácil. Não é violão, né? Não é teclado. Desculpa aí a galera do violão e teclado, mas realmente o violino tá num outro patamar, tá um pouco mais complexo ali a coisa. Por isso que a gente precisa ser também um pouco mais assim incisivo no aprendizado, né? Precisa ser um pouco mais profundo do que só o basal ali, né? Então a gente realmente tem que dominar esse instrumento. E muitas vezes, né, os detalhes fazem uma grande diferença. E muitas vezes as pessoas acham que, por exemplo, se eu mexer no meu violino, se eu trocar um negócio, se eu fizer um negócio aqui, vai melhorar o som, vai ficar melhor e tal, né? E essa é uma dúvida que muita gente fala sobre esses caras aqui, ó, os microafinadores, né? Esses parafusinhos aqui que a gente tem. E às vezes a pessoa fala assim: não, mas quem é profissional usa só um, por que o meu usa os quatro? Ou então, não, meu violino tem os quatro, eu vou tirar para ficar com som melhor e tudo mais. Ou, não, meu violino só tem um, mas eu queria colocar os outros, como que faz para fazer isso assim? Então tudo isso a gente vai falar nessa aula de hoje sobre microafinadores. Só lembrando, antes da gente começar, que se você quiser, você pode comprar essas camisetas aqui, ó, do Como Tocar Violino, né? Todas essas que eu uso nos vídeos, nas aulas, né? Escrito alguma coisa. Essa daqui é com a definição aqui, ó, de violino lá do dicionário que eu criei, né? Na verdade, né? E que diz aqui: instrumento de cordas que parecem ter alma e vida própria, né? Porque realmente o violino às vezes é assim, né? Que mais aqui, ó? Ferramenta poderosa para criar música, desafiar a paciência e transformar suor em arte, tá vendo? Então assim, tem a definição aqui do que é violino por um violinista. Se você quiser comprar essa camiseta ou qualquer outra que eu uso aqui, né, aquela escrita assim: diversão, dedicação e violino, né? Ou não é dom, é técnica, tal. Ou só assim, o logozinho aqui do Como Tocar Violino, né? Alguma coisa assim legal. Você pode ir lá na loja.comotocarviolino para você garantir a sua camiseta, beleza? loja.comotocarviolino.com.br, né, que é o site aqui do Brasil. E aí você vai lá escolher a sua camiseta, aproveitando que tá com R$10 de desconto pela inauguração da loja. Todas as camisetas estão com R$10 de desconto, beleza? Então vai lá para garantir a sua. Bom, agora sim, vamos começar o nosso assunto sobre os microafinadores, que também algumas pessoas chamam de fixos. Não sei porquê, mas eu já ouvi esse nome também. Desde quando eu comecei a aprender, eu já ouvi esse nome. Apesar que eles não são fixos, né? Eles são como que é o contrário de fixo? São móveis, né? Você pode tirar, inclusive, pode colocar e tal, mas tem uma diferença. Por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esse estandarte aqui mostra bem isso daqui. Esses microafinadores, eles são realmente móveis, eles podem sair daqui, dá para tirar, né? Esse estandarte, se você tira aqui esse parafusinho, ele sai o parafuso inteiro, né? Agora, tem alguns violinos que não, que o estandarte e os microafinadores são uma peça só, e aí não dá para tirar o microafinador e trocar, etc, né? Então, inclusive, eu já falei sobre isso lá na aula que eu falo só sobre os estandartes e os tipos de estandartes. Se você não viu, dá uma olhada lá, beleza? Mas não é o foco nosso de hoje. Então, a primeira coisa, que é a polêmica maior de todas sobre esse assunto, né? Eu tenho 4 microafinadores. Se eu tirar os 4 microafinadores, ou sei lá, se eu tirar 3 deles, meu som vai ficar melhor? E aí que eu te falo, não vai ficar melhor. Essa é uma dos maiores mitos que existem no violino. Achar que, não, se eu tirar os microafinadores vai ficar melhor. Não, que aumenta a distância da corda, sei lá o que. Cara, assim, não vai mudar. Muda muito pouco, né? Assim, quando a gente muda essa distância da corda aqui, muda muito pouco, né? A não ser que você tivesse realmente um instrumento muito maior. Por exemplo, uma viola, um violoncelo, né? Tal, pode fazer diferença, alguma coisa assim, pelo jeito da vibração. Mas no violino é tão próximo as coisas que não vai fazer tanta diferença assim, não. Então, você pode até, não, mas eu notei uma diferença quando eu tirei o microafinador, tal. Aí pode ser por o microafinador ser de má qualidade, ou por estar mal colocado, ou por como ele estava no estandarte, sei lá, pode ser uma série de coisas, mas não é o fato de ter microafinador ou não que vai fazer você ter um som melhor. Muitas das vezes as pessoas ficam caçando, sabe, pelo em ovo, né? Fica buscando ali um detalhe, uma coisinha, uma pulga atrás da orelha para mudar o som, e é isso que vai fazer a mágica, sendo que não é. A maioria das coisas
que só vão ficar melhor para você tocar se você ficar melhor, né? Tem uma camiseta, inclusive da loja Como Tocar Violino, que está escrito assim: o conhecimento vale mais do que instrumento. E é exatamente isso. Você só vai tocar melhor se você melhorar aqui. Essa é a peça que você tem que melhorar. E não o seu violino. Cara, se eu pegar o seu violino e tocar, com certeza vai sair um som umas 10 vezes melhor do que você tocando. Não é? Por quê? O violino é o mesmo. É a mesma corda, o mesmo microafinador, mesma coisa. Mas muda essa peça. Então é saber fazer. Isso que vai fazer a diferença para você ter um som melhor, beleza? Fechou. Então, agora, se você falar assim, não, mas os profissionais usam só um microafinador ou 2 microafinadores, vou te mostrar o meu violino aqui, ó. Olha só, se você olhar aqui, eu tenho 2 microafinadores, certo? Na Lá e na Mi, tá vendo? Os outros 2 aqui não tem. Então quer dizer que muda o som. Não, não é porque muda o som, não. É pela praticidade. Sim, sem zoeira, caras. Na hora que a gente vai afinar lá na orquestra, tem lá o oboé, que é o principal instrumento lá da nota Lá da afinação, né? Quando você vai ver uma orquestra afinando, o oboé toca a primeira nota lá. Aí todo mundo afina a partir do som do oboé. Por que a partir do som do oboé? Porque o oboé é um dos instrumentos com o som mais puro da orquestra. Então o som dele aparece muito. Por isso que a gente usa o som do oboé. Beleza. Então a gente afina por referência, né? E aí você vai lá, afina a sua corda Lá. Então você vai lá, tá ouvindo o oboé tocando. E aí você vem e afina a sua corda Lá. Você pode afinar na cravelha? Pode. Você pode tirar aqui, afinar na cravelha, voltar, continuar afinando. Eu acho muito mais prático você estar afinando aqui, tira a mão, coloca a mão no microafinador e afina aqui o violino, entendeu? Então a praticidade de ter um microafinador na corda Lá. Sem contar que às vezes você está tocando num concerto e por qualquer motivo, né? Seja aquela luz forte do palco, que é uma luz quente, né? Pode ser que ela desafine o seu instrumento e tal, mesmo que seja um pouquinho. Então você está tocando, você notou que desafinou, cara, você não precisa parar, tirar o violino, ouvir, apertar aqui. Não, você está aqui tocando, só dá uma coisinha e volta a tocar. Aí você vê se melhorou, se conseguiu arrumar, né? É muito mais prático do que parar e mexer na cravelha. Assim como também na corda Mi, né? Então quando a gente afina a corda Lá, afinou lá, ouvindo lá, a gente usa a corda Lá como referência para afinar a corda Mi. Aí toca as duas juntas. Aí você vem com a mão no afinador da corda Mi. Beleza, rodei aqui e tal. Então são cordas muito sensíveis. Por isso que o microafinador faz sentido na corda Lá e na corda Mi. Porque elas são cordas que você mexendo um pouquinho no microafinador já mexe bastante. Agora, a corda Ré e a Sol, se você mexe um pouquinho no microafinador, não mexe praticamente nada nelas. E, além disso, olha como é muito mais prático. Depois que você já tem, né, uma certa experiência em afinação e tudo mais, você está tocando aqui, afinei a corda Lá, afinei a corda Mi, né? Agora eu quero afinar a corda Ré. Vou tocar Lá e Ré. Mas primeiro, para eu colocar a mão aqui, ia mudar muito pouco, né? Se eu fosse afinar com um microafinador. Só que as cravelhas do Ré e Sol estão já do lado da minha mão. Então é muito mais prático eu colocar a mão aqui, ó, e afinar. Diferente da Lá e da Mi, que está ao contrário da minha mão. Que aí é muito mais difícil. Então são cordas mais assim, sensíveis e ao mesmo tempo é muito mais difícil controlar a afinação das cravelhas com a mão invertida. Então na corda Ré e na corda Sol é mais prático afinar assim. E é corda Sol. Por que dá certo? Porque são cordas mais grossas, são cordas menos sensíveis. Então, quando eu vou afinar elas aqui na cravelha, mesmo que eu passe um pouquinho, tal, assim, não tem problema, não vai estourar. Agora, a corda Mi, se você passou um pouquinho, vai estourar. Você já deve ter estourado com a corda Mi aí, não é? Fala aí nos comentários. Eu já estourei um monte. Acontece, normal. Então, por isso tem que tomar muito cuidado. Então, é só por isso, é só pela praticidade que a gente não usa na corda Sol e na Ré os microafinadores, porque não precisa deles e a praticidade para afinar é muito mais fácil assim, direto na cravelha. Depois que você já tem uma experiência, obviamente. Mas para quem está começando, para quem é aluno,
coloca os 4 microafinadores. E aí mesmo que demore um pouco mais, ali girando mais, tem que dar uma volta maior, né, no microafinador, mas é mais seguro do que ficar mexendo aqui em cima sem ter tanta experiência. Por isso que se você não tem os microafinadores no seu violino, pode colocar. E aí vai ficar muito mais prático para afinar, né, e fazer as suas coisas. E aí depois, conforme você vai tendo mais prática na afinação e vai mexendo mais na cravelha, aprendendo melhor os sons e tudo mais, pode tirar do Ré e do Sol, pelo menos, né? Tem pessoas que tiram do Lá e afinam ainda o Lá aqui na cravelha, porque a corda Lá ainda não é tão sensível igual a corda Mi. Mas eu não vejo sentido, eu gosto de usar o microafinador na corda Lá também pela praticidade. Beleza, aí você fala assim, ah, tá bom, então posso ter os 4 microafinadores, mas eu não tenho os 4 microafinadores no violino. Como que eu faço? Tem que trocar de estandarte, etc. Tal? Não, você pode comprar só a pecinha do microafinador e colocar onde não tem, onde está só o buraquinho ali, você pode colocar. E é muito simples, cara, assim, isso aqui você pode fazer na sua casa, não precisa necessariamente levar no luthier e tudo mais. Vou dar um zoomzão aqui, ó, só para você ver, não precisa nem de ferramenta para isso, ó. Você vem aqui, tem essa rosquinha embaixo, e essa rosquinha em cima, né? Essa daqui é o parafuso que vai afinar. Como que ele funciona? Quando eu giro esse parafuso, tem uma haste aqui embaixo que vai empurrando essa parte aqui, ó, olha só. Você vai ver que vai abrir mais aqui esse espaço. Tá vendo? Essa pecinha metálica aí do lado, ó, ela tá abrindo. Tá vendo? Então tem um parafuso literalmente empurrando isso aqui. Então o que ele tá fazendo? Olha só como mudou aqui, ó, o ângulo desse ferrinho em relação aos outros. Ele tá esticando a corda, só que bem pouquinho. Ele tá ali um ganchinho, conforme você vai apertando, ele vai fazendo assim. E ele vai puxando a corda, só que bem menos do que na cravelha, que é isso que a cravelha faz também, né? Quando você gira a cravelha, ela tá enrolando a corda, tá esticando mais. Então esse ganchinho também tá esticando mais da corda, só que muito menos em relação à cravelha. Por isso que ele se chama microafinador, tá afinando só um pouquinho, né? Então quando você aperta ele, ele faz esse ganchinho puxar a corda, né? E é quando você solta, ele vem soltando aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui também de novo, ó. Quando você solta ele aqui, esse parafuso, ó, ele desencostou e aí você consegue empurrar aqui, né? É que a corda vai estar puxando aqui, né? Então quando ela puxa aqui, naturalmente ele vai voltando. E aí vai voltar para aquele mesmo ângulo lá, tá bom? Agora, você já entendeu como funciona. Agora, como que a gente vai colocar o microafinador? Você tira, né, esse parafusinho aqui. Tá vendo? Tô tirando aqui o parafusinho sozinho aqui de afinação. Ele é bem grande, é um parafuso grande, porque ele vai lá embaixo pegar o ganchinho lá pelo outro lado, né? Aqui, ó, sai o parafuso inteiro, tá vendo? Mas não tá solto ainda, ele continua aqui do mesmo jeito, porque tem que tirar essa segunda rosca que tá aqui, ó. E aí você vai soltar essa rosquinha. Não sei se eu consigo fazer isso aqui na mão. Aí, foi. Você solta essa rosquinha e gira ela, ó. E aí sim, saiu aqui. E agora sim o microafinador está solto, ó. E é assim que ele é, entendeu? Então, como que eu faço? Ah, não tem o microafinador no meu estandarte. Você vai tirar o estandarte, né? Não dá para colocar ali com ele no violino. Até dá sim, você tem que tirar a corda, né? Não precisa tirar o estandarte do violino, mas precisa tirar a corda para você ter esse espaço aqui, né? Aí você vai colocar, então, essa parte com a rosquinha aqui, né? Dentro do furinho. Cadê aqui meu furinho? Aí, essa pecinha aqui, ó, ela tem um chanfro de um lado e o outro lado é reto. Essa parte do chanfro você vai colocar virado para baixo e vai rosquear aqui. Tá indo. E aí rosqueia aqui nesse lugarzinho de novo, né, que foi onde eu tirei antes. Vai até o máximo possível, que é importante isso, inclusive, né? Muitas vezes a gente vai tocar com o microafinador e se o microafinador está mal colocado, faz um barulho. Você toca e sai um som metálico, assim, uma vibraçãozinha, sabe? No meio. Por que que isso sai? Por causa do microafinador mal colocado. Então não é porque você tem microafinador que o som vai sair ruim. Não, só se ele estiver mal colocado. Então por isso que é importante apertar bem aqui. Quando você prender, apertar bem mesmo, sabe? Ele até tem esse trabalhadinho aqui do lado, né? Ó, se você olha aqui como é essa rosca, tá vendo? Para você conseguir apertar ela bem, senão você não consegue travar ela realmente no nosso estandarte, né? Então por isso que tem que apertar bem, senão ela vai ficar vibrando. E mesma coisa, esse parafusinho aqui, ele chega num ponto, quando você estiver lá no violino, né? Você vai rodando aqui, ele é bem mole, até que vai chegar um ponto que ele vai ficar mais durinho.
Então você vai girando, ele tá bem mole, bem mole, bem mole. Aí quando chegar no ponto, opa, ficou mais durinho. Agora sim ele encostou naquele ferrinho de baixo que vai puxar e agora sim ele tá valendo. Se você deixar ele pouco assim e fica muito alto aqui, né, em relação aos outros, você vai tocar e vai também fazer o barulho, vai fazer zzz. Por quê? Porque ele não está lá realmente com a função dele. Ele só está ali voando ali, né? Ele não está encostado em nada. Então tem que realmente girar mais até ele chegar lá naquela ganchinho de baixo, né? Para poder não vibrar na hora de tocar, entendeu? Então você já entendeu como colocar, como tirar também, né? Você viu eu tirando aqui, primeiro desrosquei aqui, tira esse aqui, o grandão, depois tira a rosquinha pequena e depois sai o microafinador do outro lado. Então já entendeu? Caso você precise trocar ou caso você precise colocar os outros microafinadores, você já sabe como fazer isso. E se você quiser tirar mais para frente, eu só recomendo assim tirar o sol e o ré, porque não são muito úteis mesmo depois da prática, né? Então eu recomendo tirar só o sol e o ré mais pra frente. Agora, sabendo disso, sabendo como colocar, como tirar e tal, você pode até testar na sua casa. Fala assim, deixa eu ver se realmente não muda o som, né? Aí vai lá, tira da corda sol, coloca direto no estandarte, tira da corda ré e tal. Experimenta, toca e tal, grava, né? Porque muitas vezes a gente até sente alguma diferença. Por exemplo, tem gente que toca sem a espalheira e fala, não, o violino vibra mais quando eu toco sem espalheira. Não, ele vibra exatamente igual, do mesmo jeito, e produz o som da mesma forma. A única diferença quando você está sem espalheira é que o violino está encostado em você. Então você sente ele vibrando mais, porque você está encostando nele, né? Se você pegar o violino com a espalheira aqui e tocar, colocando a mão aqui embaixo, você vai sentir ele vibrando. Ele vibra também do mesmo jeito, né? Só que o que muda, eu não estou encostando meu ombro nele, então não estou sentindo essa vibração. Então muitas das vezes essas percepções, não, isso melhorou, isso piorou, isso fez sei lá o que com o meu som, muitas das vezes essas percepções são falsas, porque é a sua percepção de sensação, mas o resultado final não mudou. Então como você faz para ver isso mais claramente? Grava o som, né? Pega lá seu celular, baixa um gravador, né? Ou se você tiver um gravador na sua casa, grava lá tocando, sabe? Pega uma musiquinha lá que você está tocando, mesmo que seja abrir estrelinha. Pega a música, grava tocando na primeira condição, depois muda e grava de novo. E você vai ver que o som na gravação é exatamente igual, é a mesma coisa, do mesmo jeito. Então assim, a maior mudança que você pode ter no seu som, na sua qualidade e tudo mais, vem dessa peça. Não dessa. Então, por isso que o conhecimento é muito mais importante do que o instrumento. E tem coisas que foram feitas para facilitar a vida hoje em dia. O microafinador é uma invenção moderna do violino. A espalheira é uma invenção moderna do violino. Porque eles ajudam no nosso dia a dia. Antigamente não tinha nem queixeira, cara. Os violinos antigos não tinha nem isso aqui, nem um apoio do queixo. Você segurava direto na madeira. Mas também naquela época não tinha os pensamentos que a gente tem hoje de facilitar as coisas, de ergonomia, de tecnologia, né, e tudo mais. Então assim, hoje a gente pensa muito mais na postura de tocar, em como tocar da forma certa e de usar a tecnologia que a gente tem ao nosso favor para tornar mais fácil o processo de aprendizado. E o microafinador é um desses processos. Bom, acho que ficou mais claro aí, né, sobre os microafinadores, como funciona e tal. Agora, se você tem aquele estandarte que os microafinadores já são embutidos lá nele, realmente aí não tem muito o que fazer. Não dá para ficar trocando microafinadores, não dá para tirar, colocar, etc, né? Porque só sai o parafusinho, o resto tudo faz parte de um mesmo mecanismo junto com o estandarte. Então, nesses casos, aí se tiver, por exemplo, se deu um problema no microafinador, às vezes acontece, né? Se você olhar, se você, por exemplo, eu tô mexendo no meu microafinador aqui, rodo, não afina nada, não muda nada. O que aconteceu, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Esse é um problema bem comum até, inclusive. Se você olha aqui embaixo, esse parafusinho, né, que tem que empurrar aqui, essa parte aqui do microafinador, na verdade saiu. Então, aí fica assim, essa peça aqui de baixo, fora do parafuso. Você vê a ponta do parafuso fora. Se o parafuso está fora, ele não está empurrando a pecinha. E aí quer dizer que não vai fazer puxar. Então assim, na maioria das vezes, se você estiver afinando, tá lá girando o microafinador, gira, não mudou nada, então realmente o seu fuso ali do parafuso deve estar fora da pecinha. Então ele passa e não puxa a peça. Ele tem que vir na pecinha
e empurrar ela, né? Que aí é isso que faz a outro lado puxar a corda. Então por isso que é importante a gente entender o funcionamento, né? De como as coisas são e tudo mais, e também para entender o que a gente pode fazer para resolver algum problema. Agora, se o seu microafinador é embutido e deu esse problema, não tem o que fazer, não dá para trocar ele dali. Aí tem que trocar o estandarte, mudar tudo realmente. Então por isso que é importante saber qual é o tipo de estandarte, os microafinadores, como funciona e o que você pode fazer para melhorar ali caso aconteça alguma coisa. Agora, para você, se você tem aquela ideia, não, realmente o que o Arthur falou faz sentido, né? Quero melhorar essa peça no lugar de ficar colocando defeitos e achando problemas onde não tem. Se você quer, você pode aprender diretamente comigo lá no curso completo, né? Que eu tenho tudo estruturadinho, né? São mais de 300 aulas organizadas desde o zero, assim, com cada coisa que você tem que fazer, cada exercício, cada música, cada passo a passo e, obviamente, com suporte direto comigo. Então você aprende de verdade, né? Com orientação e acompanhamento profissional. Se você tiver interesse em ser meu aluno, minha aluna, não tenho vagas agora, nesse exato momento, mas vou abrir muito em breve. Então, vai lá no site comotocarviolino.com.br e faz o seu cadastro. Coloca lá seu nome, seu e-mail. Assim que for ter novas vagas, você vai receber, beleza? E aí você vai poder ser meu aluno, minha aluna e aprender muito mais, não só sobre estandarte, mas sobre violino da forma certa, né? Com tudo que se tem que fazer. Beleza? E não se esqueça que você pode comprar as camisetas exclusivas do Como Tocar Violino e usar aí no seu dia a dia mostrando que você é violinista, beleza? Então vai lá no loja.comotocarviolino para você poder garantir aí a sua camiseta com desconto que tá agora por causa da inauguração. Então aproveita, vai lá. Fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê sempre na segunda-feira, que tem as lives de segunda, né, das 6 às 7, ao vivão, qualquer pessoa pode participar, é aberto para o público geral, né, e nas quintas-feiras sai uma aula nova, igual essa daqui. E lembrando também que nos finais de semana saem os covers, né, que sou eu tocando várias músicas e tal, você pode assistir, pode acompanhar e ver aí, inclusive ver músicas que você gosta, né, e tal, comentar lá, toca tal música, tal, de repente eu toco também em algum momento. Fechou? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.